Pessoal, como eu havia falado, os pronomes, eles têm 6 tipos de pronomes dentro da classificação que eles têm com relação à gramática brasileira, né? E aqui nós estamos vendo os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, diferente dos pronomes substantivos, que são os pronomes do caso reto, e os pronomes que complementam o substantivo, que são os do caso oblíquo, e os de tratamento que se referem a como tratar as pessoas, isso dentro dos pronomes pessoais, né? Nós temos os pronomes possessivos que se referem sobretudo à posse. A posse de alguma coisa, de algum objeto, ou alguma coisa que você quer dizer que é seu, né? E aí dentro disso nós temos as pessoas. Fica um pouco confuso porque você tem que lembrar que o pronome possessivo ele está complementando o pronome pessoal do caso reto. Então, sempre quando eu falo um pronome possessivo, eu sempre falo acompanhado de um substantivo ou de um pronome que vem a fazer o papel do substantivo ali naquele momento. Então, nós temos os pronomes singular, possessivos, que se referem à primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa do singular? É eu. Então, toda vez que você for falar dos pronomes, você sempre tem que lembrar, ter como base os pronomes pessoais do caso reto, que foram aqueles que a gente falou, porque eles são as pessoas do discurso. Então, tudo que a gente vai falar tem a ver com as pessoas do discurso. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, são importantíssimos para que a gente entenda como que cada um desses outros pronomes, eles se encaixam dentro da nossa construção de frases, dentro dos nossos textos e tudo. Então, sempre quando eu falo da primeira pessoa do singular, nos pronomes possessivos, eu vou me referir a meu, minha, meus, minhas. Detalhe que aqui nós não estamos falando de nós, porque o nós, ele se refere a uma substituição de substantivo. E esse aqui não, ele está complementando numa frase, ele é um complemento. Então, ó, meu, minhas, meus, minhas, tá? E aqui tem um S a mais, porque o certo é meu, minha, meus, minhas, tá? E o ponto final, que a gente não pode esquecer. Vindo na mesma colocação, a segunda pessoa corresponde a quem? A tu. Ou seja, com quem eu estou falando. Então, é teu, é tua, é teus, é tuas. Ou seja, se aqui eu falo meus brinquedos, minha caneta, meus lápis, minhas blusas, eu estou me referindo a eu. Sou eu que tenho isso, sou eu que estou com posse disso, sou eu que estou falando no discurso. Quando eu falo tu, eu falo teus cadernos, tua blusa, teus sapatos, tuas maquetes, eu estou me referindo a tu, é com quem eu estou falando, entendeu? Então, essa daqui é a segunda pessoa. Uma outra dica que eu vou dar é com relação às letrinhas depois. Quando eu e você, que no caso é tu, estamos falando você, vai chegar depois, tá? Nós falamos de alguma outra coisa, nós estamos falando a terceira pessoa, que no discurso dos pronomes possessivos tem a ver com seu, sua, seus, suas, porque eu estou me referindo a ele na terceira pessoa, então não é algo que pertence a você, nem algo que pertence a mim, é algo que pertence a uma terceira pessoa, que no caso é de quem nós estamos falando. Então é muito importante que olha a dica que eu dou, que ao usar os pronomes possessivos corretamente, eu me atente a duas coisas. Primeiro, as pessoas. Segundo, as letras que compõem cada um delas. Meu, minha, meus, minhas, começa com a letra M, se aplica à primeira pessoa. Sempre que eu falo teu, tuas, teus, tuas, presta atenção, tu aparece com a letra T. Então, eu sempre vou estar me referindo a eles quando eu estou me referindo à segunda pessoa, beleza? Quando eu estiver falando seu, sua, seus, suas, inclusive a gente usa isso muito errado, porque a gente, por exemplo, fala aqueles seus cadernos.
Lembre-se que nós estamos falando de uma terceira pessoa. Então, nós não estamos falando especificamente daquilo que está aqui, né? Então, sempre tenham cuidado. Seu, suas, tá? Se atentem a essas letrinhas e consigam desenvolver perfeitamente. Ah, lembrando que aqui nós estamos vendo no singular. Como seriam essas palavras se a gente tentasse no plural? Então, vamos lá, deixa eu tentar apagar aqui, sem comprometer. E aí, eu vou apagar esse ladinho aqui. E aí, nós vamos ver como é que ficam essas palavras no plural, tá? No plural, lembre-se, é quando é mais de um. Nesse caso dos pronomes possessivos, principalmente, é quando a gente está falando em vários, tá? Então, vamos lá. Plural dos possessivos. Então, a primeira pessoa do plural não é eu. Quando tem mais de uma, passa a ser nós, sendo que eu estou incluída, né? Tu, não é tu. Quando tem mais de um, vira vós. E aqui é muito simples, eles ou elas, beleza? Então, vamos lá. Na primeira pessoa, nós temos nosso, nossa, que é tão tal que a gente fala nossa casa, nossa cama, e nossos e nossas, né? E aí, quando a gente vai para a segunda pessoa, nós fala vosso, olha lá o vós, vosso, vossa. Inclusive, a gente viu que o vossa, ele se trata também de um pronome de tratamento, né? Só que nesse caso aqui nós estamos referindo justamente àquilo que é da segunda pessoa, tá? Vossos, vossas, certo? Com S no final. E a terceira pessoa, ele não vai mudar tanto. É só seu, sua, seus, suas. Sempre que eu for usá-los, basta me atentar que a diferença aqui é que nós não estamos falando eu, nós estamos falando nós. Então, eu estou incluída com mais outra pessoa, então vira nosso. Quando nós estamos falando com vós, nós viramos vosso. Ao vosso reino, por exemplo, que é uma oração bastante utilizada, está se referindo a eu e você, porque, ó, eu e você estamos falando de um assunto específico. Que nesse caso, que eu usei o exemplo, poderia ser um aspecto da sua Bíblia, por exemplo. Então, por isso nós estamos falando de um objeto que está na terceira pessoa, que é o quê? Eles ou elas. Então, seu caderno, sua blusa, seus sapatos, suas cartas, porque elas se referem a um terceiro momento que eu e você estamos conversando sobre ele, tá? E lembrando que os pronomes possessivos, eles se referem principalmente à posse e a complemento, tá bom? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus.